Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Maicon. Hoje eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para você sobre um conhecimento da área da psicologia. Dessa vez, pensando um pouco sobre dúvidas do que acontece ali, vamos dizer, na clínica, no consultório, o que o psicólogo faz ali, proporciona para o cliente. Pensando então sobre isso, né, talvez existir a dúvida sobre o que acontece ali nesse movimento dentro do consultório na psicologia clínica, eu resolvi falar então sobre dois conceitos, vamos dizer assim, que é o conceito de consciência e o conceito de inconsciente. Então, se você quer saber um pouco mais como que isso se relaciona ali com a prática dentro de um consultório, o que o psicólogo faz então referente a esses dois conceitos, vamos dizer assim, assiste esse vídeo até o final que eu vou falar um pouco sobre isso agora. Bom, para eu explicar um pouco as diferenças, vamos dizer assim, entre consciência e inconsciente, acredito que o primeiro passo, né, o passo mais importante, seria entender de fato como é a formação dessa mente humana. Então, brevemente, eu vou explicar para vocês, mais atrelado a uma ideia cognitivista, ou seja, de uma psicologia cognitiva. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem o consciente ou a consciência, a formação da consciência, e o inconsciente. Na consciência, ou como que se forma a consciência, ela se dá da seguinte forma. A consciência, ela vamos dizer assim, uma interação direta de vários processos psicológicos que a gente tem no dia a dia. Então, por exemplo, para você perceber essa experiência desse momento, de prestar atenção e captar aqui a informação que eu estou transmitindo para vocês de forma consciente, você está utilizando então pensamento, você está utilizando também emoções, você vai utilizar memórias, você vai utilizar os seus sentidos, aqui provavelmente, né, a audição e a visão e a audição. Então tudo isso, vamos dizer assim, ele passa por um processo de atravessamento ou codificação, como eu costumo dizer numa visão cognitivista, ou seja, um processo de codificação desses dados para formar a experiência concreta de consciência. Então, isso que você está experimentando nesse momento é uma experiência de consciência à medida que você está envolvido aí com todos esses outros aspectos psicológicos. O conceito, né, a explicação do que significa consciência, um deles, né, é compartilhar conhecimento consigo mesmo, ou seja, através de todas essas funções psíquicas que eu falei, através dessas codificações de processos psicológicos, é você compartilhar consigo determinado conhecimento. Então, a se autoconhecer, conhecer detalhes seus, faz parte desse processo de consciência. Como, vamos dizer assim, uma característica psicológica eu poderia colocar aí no limiar da consciência, eu poderia citar, por exemplo, os pensamentos automáticos, que são pensamentos muito rápidos que a gente tem, que eles estão no limiar da consciência, só que por serem tão rápidos, a gente acaba não tendo muita, vamos dizer assim, a noção ou conhecimento da sua existência. Já o inconsciente, ele é um pouco diferente da consciência. E aí eu venho aqui dizer para vocês o seguinte, por que ele é diferente? Porque o inconsciente, ele é, digamos que, mais profundo, ele é mais complexo. Existe, inclusive, dentro da psicologia, aí, digamos, uma ideia unânime de que as regras no sentido de construção da nossa mente ou construção da organização mental, ela basicamente está atrelada ao inconsciente, ou seja, é ele que dita a regra do nosso funcionamento mental. Por isso que ele é mais profundo. Sendo assim, e para diferenciar o inconsciente da consciência, primeiro eu poderia dizer para você que existem várias formas dentro da psicologia de se entender o inconsciente. Por exemplo, Freud criou a ideia de um inconsciente dinâmico, Jung criou a ideia de um inconsciente simbólico, e existe agora, por exemplo, a visão cognitivista, ou seja, o inconsciente cognitivo. Atrelado a isso, que foi o que eu disse lá no início do vídeo, o inconsciente cognitivo a gente pode dizer que ele é formado por crenças ou esquemas. São duas palavras aqui que têm o mesmo significado. São crenças e esquemas mentais. E o que seriam isso? Seriam, vamos dizer assim, informações que a gente cria, ideias que a gente cria sobre nós,
sobre os outros, sobre o mundo, e isso é formado lá na nossa infância, é formado e também na nossa adolescência. São crenças muito mais, vamos dizer assim, difíceis de serem desconstruídas, ideias, né? Difíceis de serem desconstruídas. E é justamente através do processo terapêutico que a gente tenta acessar esses conteúdos. Por exemplo, as crenças, né, e esses esquemas mentais, quando a gente se torna adulto, eles funcionam como se fossem lentes para a gente. Isso significa que tudo aquilo que a gente vai resolver, todas as ideias que a gente tem, todas as escolhas que a gente toma na vida, elas são baseadas nessas crenças e nesses esquemas mentais. Não existe nada que não tenha influência deles. O que você é de fato como ser humano é pautado nessas crenças que você formou na sua infância e na adolescência. Pode ser que alguma dessas crenças, alguns desses esquemas mentais, hoje não tenham, vamos dizer assim, uma função adaptativa para você. Ou seja, ele pode talvez não te ajudar, porque uma coisa era a necessidade psicológica que você tinha naquela época, quando você formou essa crença e esse esquema mental, e outra coisa é a necessidade que você tem hoje enquanto adulto. Então é comum, por conta dessas crenças e esquemas mentais que a gente tem, a gente acabar adoecendo psicologicamente. Então, pessoal, finalizando o vídeo, eu retomo aquela ideia inicial que eu passei para vocês sobre a questão da prática do psicólogo, né? O que o psicólogo faz ali dentro do consultório. Então, de forma geral, eu poderia dizer que quase todos os psicólogos no processo psicoterapêutico, o que ele vai fazer é auxiliar esse cliente a acessar esse conteúdo inconsciente e trazer para a consciência. Por exemplo, nós na terapia cognitivo-comportamental, a gente faz esse processo utilizando, por exemplo, os pensamentos automáticos, como eu disse para vocês, que estão no limiar da consciência. Esses pensamentos automáticos, eles são, vamos dizer assim, reforçados ou são baseados nessas crenças, nesses esquemas mentais. Então, uma forma de a gente acessar o conteúdo inconsciente, ou seja, a forma que a gente tem de conhecer essas crenças inconscientes, conhecer esses esquemas mentais do cliente, é através desses pensamentos automáticos. À medida que eles vêm à tona, à medida que ele vai compreendendo o que ele está pensando, a gente vai e consegue, ao longo do tempo, aí, no decorrer do processo terapêutico, acessar então esses modelos mentais. Bom, pessoal, então eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Não é um tema fácil, né? No sentido de ser amplo, e claro que num vídeo resumido a gente não ia conseguir dar conta de todo esse processo. Mas de qualquer forma, eu agradeço por você ter me assistido até o final. Se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar alguma ideia, alguma sugestão de um outro vídeo, curta, comenta, pode ser que a partir do seu comentário a gente tenha aí um outro assunto a ser discutido mais para frente, tá bom? Na próxima semana tem mais um vídeo aqui no nosso canal, na nossa página, então a gente se vê lá, tá bom?